Esse estudo da cultura e de identidade de gênero, ele foi baseado em evidências bíblicas e científicas, e você vai poder observar no rodapé de cada slide. E nós vamos começar a observar mediante o primeiro livro impresso no mundo, que foi a Bíblia. Para começarmos a falar sobre a ideologia, a gente precisa entender o que é apostasias e heresia. O autor John Owen, um dos 3 maiores teólogos reformados de todos os tempos, definiu apostasias como rebelião e desobediência contínua e persistente a Deus e sua palavra, ou renúncia pública final a todos os princípios e doutrinas centrais do cristianismo. Em 1 Timóteo 4:1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Heresia é a ideia de que não há nenhuma obrigação de obedecer à legislação de ética ou moralidade, tal como apresentado por autoridade religiosa. A Bíblia chama isso de doutrina falsa, aquilo que distorce o ensino da Bíblia. Em 2 Pedro 2:1 fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamado o caminho da verdade. E alguns autores falam que ideologia... Não, Hélio, é antes. Uma tela antes. Hélio, uma tela antes. Não, é uma tela antes. Tudo bem, vamos lá. A ideologia, alguns autores falam que é um instrumento político discursivo de alienação. Busca estabelecer um modelo totalitário, nega a identidade criada pelo Criador, com a finalidade de impor uma nova antropologia, estudos sobre o homem e a humanidade, e com a intenção de provocar a alteração das pautas morais e desembocar na destruição da sociedade. E o que na verdade, a Bíblia nos mostra? A próxima tela, Hélio. A Bíblia nos revela que Deus criou 2 sexos anatomicamente distintos. Portanto, biologicamente, o sexo está relacionado aos órgãos genitais e às formas do corpo humano. O que nós podemos ver aqui? Que Deus, ele nos deixou uma marca, que é o sexo, e ela é anatomicamente distinta e tem finalidades individuais. Próxima. Vamos ver aqui o que a ciência nos mostra. A ciência nos mostra... na próxima tela, Hélio. Isso, lá. Aí, não. Onde tem o homem e a mulher. Aí. A ciência nos mostra que somos diferentes cromossomicamente. Cromossomicamente. O homem é XY e a mulher XX. Homens e mulheres apresentam diferenças
na anatomia, fisiologia e genética. Pelo que vocês podem ver, a diferença biológica. Próxima tela. Né? A mulher tem seus órgãos, o útero, o homem tem os seus órgãos específicos para a reprodução. Próxima tela. Então, o que nós podemos entender? Como nós vamos entender o que é ideologia? Bom, nasci sem sexo. Quando eu crescer, vou decidir ser menino ou menina. Então, o que eu posso entender? Que é uma construção cultural e social. A nossa ministra de Mulher e Família dos Direitos Humanos, a Damares, que está no Congresso há 24 anos, ela relata em suas palestras, em suas lives, que no Congresso Nacional foi catalogado mais de 70 identidades brasileiras. Se você abrir o perfil americano, já se tem 56 identidades para opções de gênero no Facebook. Nós temos agora o pansexual, que é a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. Gente, é com tudo e com todos. E olha só o Canadá. Já foi legalizada a relação sexual entre humanos e animais, que nós chamamos de zoofilia. Próxima tela. E o que pensam os ideólogos? Não sei se vocês já ouviram falar da Judith Butler. A Judith introduziu o termo gênero na ONU, em Pequim, em 1995. Ela diz: cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinido e indefinível. E, consequência disso, na Alemanha, pais, né, porque a Alemanha já foi adotado a ideologia, na Alemanha, pais são presos por 45 dias e processados porque seus filhos recusaram a assistir aula de ideologia de gênero. Já na Suécia, está sendo em segundo lugar em números de estupro. Sabe por quê? Eles adotaram o banheiro de gênero em escolas e shoppings. Qual era a ideia deles? Se na minha casa tem apenas um banheiro, por que nos lugares públicos não poderiam ser assim também? Vamos ler lá no Canadá. Olha o que acontece no Canadá. O Estado é quem decide como os pais devem educar seus filhos. Os pais perdem a guarda dos filhos se impedi-los de conhecer a ideologia de gênero. Os professores serão demitidos se expressar ideias contrárias. Comerciantes perdem o alvará de funcionamento. Os profissionais liberais perdem seu credenciamento. Veja lá na Holanda. Não, você pulou. Na Holanda. Aí. Na Holanda foi legalizada a poligamia. Veja só, é uma família constituída. Eles se relacionam entre eles sexualmente. Essa que está grávida, eles decidiram que queriam ter filhos. Então, veja só, essa criança vai nascer e vai ter a ideia de cada um aqui vai ser um pai e esse aqui uma mãe. Mas uma ressalva aqui. Não sei, a prática da poligamia está na religião dos mórmons. O mórmon Joseph Smith, o fundador da Igreja de Cristo dos sétimos dias, do Santo dos últimos dias. Né? Então, eles usam a Bíblia. Veja só. Vamos lá, próxima. A doutora Andréia, juíza de direito aos 18 anos,
e 14 anos na Vara da Família, ela é uma das palestrantes que tem rodado o Brasil também e falado sobre a ideologia. E ela afirma que a ideologia de gênero é uma cultura, a cultura da morte. E ela fala que o Adolf Hitler, ele foi quem... Só um minuto aqui, deixa eu tirar. Ele é um político do Partido dos Trabalhadores e se apropriou da ideologia nazista para justificar seus crimes. Próximo. Aí. Aqui fala sobre, durante a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, Hitler foi o responsável pelo Holocausto, a morte de 30 milhões de judeus na câmara de gás. 80 milhões de pessoas na União Soviética morreram de fome, entre eles os civis, prisioneiros de guerra. Milhões de pessoas morreram de doenças e maus tratos enquanto faziam seus trabalhos forçados, escravo. Ele decidiu fazer higiene racial, extermínio entre arianos e judeus. E depois ciganos, negros e suas crianças bastardas. Ele decidiu fazer o genocídio, que é a execução em massa. Milhões de pessoas morreram, como deficientes, doentes mentais, os enfermos e saudáveis, ricos e pobres, religiosos, homossexuais, de bebês a velho. Vamos agora comparar com a população do Brasil. Aí, estima-se que Hitler ele executou mais de 300 milhões de pessoas, tudo por um ideal. O IBGE, de 1º de julho de 2018, estima-se que o Brasil tenha 208 milhões e meio de habitantes. Isso antes da pandemia, né, gente? Só para comparar os 300 milhões de pessoas que se estima que o Hitler executou. Próximo. Qual que é o objetivo da morte? A estimulação digital e a prática do sexo livre. A legalização do aborto, com isso gera a morte de um inocente, mais a morte da mãe e a morte de crianças com bebês com múltiplas deficiências, que são abandonadas em lixos e esquinas. Os jogos eletrônicos, o objetivo o objetivo do jogo, né? Aqui está falando, se você morrer, você vai conhecer o inferno. Eu conheço esse jogo, viu, gente? Levando a um alto índice de crianças à depressão, que é uma doença da morte. E a liberação também do suicídio assistido. Qualquer pessoa agora pode gravar sua própria morte. Como vocês sabem, né, ultimamente, o que foi pronunciado, a Argentina liberou o aborto na 14ª semana de gestação. E eu quero que vocês conheçam a 4ª semana de gestação. Vejam como a criança já está formada. Essa é a ideia. Nos nossos antepassados, o rei de Judá, na época, eles tinham um deus chamado Moleque, o deus Baal. Né? Esse deus, nessa época, eram oferecidas crianças para a terra ser
fértil. O objetivo é fertilizar a plantação ser bem fértil. O próprio rei ofereceu o seu único filho. Então, olha só o que diz a palavra de Deus. A lei de Deus é enfaticamente clara: não matarás. Êxodo 20, 13. Deus é o autor da vida e só ele tem autoridade para tirá-la. 1 Samuel 2, 6. A decisão acerca do aborto não pode ser apenas uma discussão restrita à mãe e ao médico. O direito à vida é o direito sagrado. A vida começa com a fecundação e termina com a morte. Com a liberação do sexo livre, com tudo e com todos, hoje em dia se fala do pansexual. E a consequência disso, se eu tenho relação com tudo e com todos, o que nós estamos vendo é o estupro coletivo. O que você acha que pode acontecer? Vingança. O sexo com animais, que é a zoofilia, que vem causando doenças generalizadas, infecções e mata. A necrofilia, que é o sexo com cadáver. Gente, isso é comum, tá? Que é uma doença mental. Geralmente, eles são pedófilos. Estes causam sérios problemas de saúde com quem mantém práticas sexuais. E a liberação das drogas. Eu só trouxe um exemplo aqui da Amy Winehouse. Né? A liberação das drogas leva a pessoa à autodestruição, e principalmente a família. Olha essa mãe desesperada. Destrói toda a família. Próximo. Aqui eu vou explicar como é que o cérebro funciona. Se beber antes dos 15 anos, tem 4 vezes mais probabilidade de desenvolver uma dependência alcoólica do que aqueles que começam a beber após os 21 anos. O cérebro do adolescente e a juventude ainda está em desenvolvimento. Beber durante este período crucial de crescimento pode levar a um dano permanente na função cerebral, particularmente no que diz respeito à memória e à coordenação motora, que é a capacidade de movimento. Eu quero explicar, só voltando um pouquinho, eu só quero explicar que o cérebro do adolescente, ele, quando uma criança ela nasce, o cérebro em desenvolvimento começa de trás para frente. A frente, a testa, é o pré-frontal. É o que a gente está falando que é o último a se desenvolver. A gente pode falar sobre isso na discussão. O que fala a Associação de Pediatria dos Estados Unidos? Médicos declaram ser contra a ideologia de gênero, afirmam que na infância, quando o menino quer se tornar menina, há um problema psicológico sério. A puberdade não é uma doença. Então, a injeção de bloqueadores de hormônio da puberdade é muito perigosa. Os bloqueadores de hormônios induzem a um estado de enfermidade séria. Não pode eliminar a puberdade. O que vai causar? Inibe o crescimento e a fertilidade em criança anteriormente saudável, né, biologicamente. O Manual Diagnóstico e Estatístico fala que 98% dos meninos... eu eliminei uma. Crianças que usam bloqueadores de puberdade, esses hormônios estão associados a grave risco, como pressão alta, coágulo sanguíneo, AVC, câncer
e muito mais coisas. Existe uma estatística que de suicídios são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudanças de sexo. Condicionar as crianças a vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto não é normal nem saudável. Isso é abuso infantil. Apoiar as crianças e os pais a procurar clínicas de gênero garantirá que elas escolherão uma vida toda de hormônios cancerígenos, tóxicos, e provavelmente considerarão passar por uma mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo ao chegar à vida adulta. E o que falam os neuropsicólogos? Que é a minha área, né? O cérebro do adolescente, o córtex, como eu havia falado, né? A parte central, a parte frontal. O córtex pré-frontal, dorso medial, ele é responsável pelo planejamento, comportamento, ele é responsável pelas ações de ideias. Então, o que é falado, o que a ciência fala? Que entre 20 e 25 anos, o pré-frontal ainda não está formado. Por isso que existe a lei dos 18 anos, 21 anos, porque ainda não tem uma personalidade ainda desenvolvida. A formação da identidade do adolescente, ele está entre 12 aos 21 a 25 anos. Tá? Aqui está 21, mas está na média. Então, ele fala que o afetivo social, ele tá naquela definição de papéis sexuais e sociais. Ele está em busca da identidade e afastamento dos pais, que é a fase mais perigosa. Ele se afasta dos pais em busca de uma identidade e vai buscar na sociedade. E também está na fase da escolha profissional. Essa é a fase do comportamento muito arriscado, porque eles são impulsivos, que faz parte também da imaturidade. Então, é onde elas engravidam no adolescente, vem as doenças, o DST, a AIDS, o álcool, a droga, traumas e acidentes e mais. Intimidade e isolamento é um momento muito crítico na vida do adolescente jovem. Se não tiver uma direção correta, pode fundir sua identidade com a da outra, sem temer perder algo dela mesma. A crise da identidade. Ele tem a necessidade de um novo espaço no mundo, o encontro dos iguais no mundo dos diferentes, que é a busca do eu. O Reino Unido recebeu um índice de 1000% de pessoas de tratamento em depressão, acarretando angústia, passividade, revolta, dificuldade de relacionamento inter e intrapessoal e conflitos de valores. E o que pensa a lei? O doutor Guilherme Shelby é o procurador da República, é o procurador regional da República. Ele vem em suas palestras falando sobre a importância de cuidar da família, proteger seus filhos e dos ativismo gay, porque o comunismo entrou de uma forma bem disfarçada, de uma forma escondida debaixo da bandeira de direitos humanos.
Ele pensa em combater a discriminação, preconceito, e, na verdade, eles querem implantar, né, a ideologia de gênero. Mas ele aqui, ele mostra as notificações extrajudicial, que é para fortalecer nossos direitos constitucionais, que é o Código Civil brasileiro, que determina que o indivíduo só adquire a capacidade civil plena, ou seja, poderá praticar todos os atos da vida em sociedade ao completar 18 anos. Que o Código Penal proíbe a realização ou indução de qualquer relação sexual com a pessoa maior de 14 anos. Presume-se tal prática em ato de violência. Se algum professor se manifestar e mostrar algum material libidinoso, eles serão notificados se apresentar temas relacionados ao comportamento sexuais, como homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. E ainda relativa à sexualidade da pessoa adulta, como a prostituição, masturbação, entre outros atos libidinosos. O professor poderá ser acionado judicialmente por danos morais, face à violação da formação psicológica do menor, sem prejuízo da responsabilidade penal. Vale ressaltar que a lei brasileira veda expressamente a apresentação de mensagens de natureza pornográfica, obscena e imprópria à criança e adolescente. Determina o ECA do artigo 78 e 79 e o Código Penal do artigo 218-A. E também o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, exige que toda a informação ou publicação dirigida à criança, inclusive livros didáticos, respeitem os valores éticos da família. O artigo 79, as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e associados da família, da pessoa e da família. A Constituição Federal não só reconhece, como protege tais direitos em razão da fragilidade psicológica da criança e do adolescente. Bom, aqui finalizamos o nosso slide, mas eu quero contribuir falando deixa eu mostrar aqui. Eu quero contribuir, completando esses estudos, falando sobre o Manifesto do Comunista de 1948, do livro publicado, do livro de Friedrich Engels e Karl Marx, né, que ele tem a mesma ideia e pensamentos, ideais que o Hitler. E o objetivo desse estudo é mostrar que a Constituição brasileira veda qualquer pensamento comunista implantado na ONU. Né? E é isso. Eu quero encerrar essa parte de estudo para a gente poder entrar no debates e perguntas. Tá bom. Então, muito obrigado, Jane. O nosso tempo está acabando mesmo, falta menos de 1 minuto e meio, e eu vou chamar uma próxima reunião agora, tá bom? Até daqui a pouquinho.